Como prometido, vou mostrar aqui para vocês como nós colocaremos aqui uma foto no grid e aqui em excluir e editar, o íconezinho de excluir e editar, né? Então, primeiramente eu estou aqui na tela de cadastros e onde eu coloquei aqui um list onde tem as duas imagens, de editar e de excluir. Aqui eu tenho o dbgrid, botão, novo registro, fechar, né? E aqui é onde eu vou colocar as imagens. Só que antes disso, né, antes da gente colocar e verificar a imagem, por isso eu coloquei um campo lá no banco de dados, que é o blob, né? As fotos não ficam no arquivo. Você pode até fazer isso depois, mas eu fiz colando direto na tabela do banco de dados. Então vamos lá, vamos ao código. Como é que a gente coloca a imagem aqui, né, de excluir, editar. Olha, editar aqui, excluir, editar a foto e nós vamos colocar, né? Então vamos lá ajeitar esse negócio aqui. Então, primeiramente, nós colocamos aqui no componente, que é o dbgrid down column cell. Você vai colar esse código, né? O código pela qual ele vai verificar se o campo de foto vai primeiro localizar ele e ele vai correndo todas as informações, verificando se está nulo, se tem alguma coisa no campo, e ele vai colocando todas as informações. Se a imagem for JPEG, ele faz a verificação, ele cria, né, a aplicação, pegando todas as informações da biblioteca JPEG imagem, usando o tBitmap, ele cria. Se for bitmap, ele vem, cria o bitmap. E aqui o picture, ele cria e depois ele desfaz, né? Joga o free. E logo depois ele gera aqui as duas colunas, ele verifica, né, se as duas colunas, o editar e excluir, estão, né, tudo certinho. E ele pega e ele joga dentro dessas duas imagens, desses dois campos criados na tabela, inclusive, que eu vou mostrar para você. Eu criei na tabela, eu não criei no dbgrid. E ele pega, depois de criado, ele vai fazendo todas as configurações, os acertos, e vai colocando a imagem dentro lá do dbgrid. Então esse é o código. Eu vou colocar no meu GitHub para quem quiser fazer o download e poder usar, tá bom? E aqui no campo de pessoas eu criei dois campos aqui na tabela. É aqui, né? Como eu criei aqui, ó. E aí coloquei como calculate e string. Então criei os dois campos, o excluir e o editar, para que quando o sistema renderize, ele localize esses dois campos. E aí como é que eu coloco nesses dois campos também a ação, né, de clicar? Aí eu vou no dbgrid cell click e aqui eu coloco, primeiramente, a questão da localização da base de dados, e eu verifico se na coluna, né, no caption está se tiver editar, eu seleciono o ID daquele registro, né, na qual eu já coloquei aqui no var o registro Inter, e depois que eu localizo a informação, eu abro a tela para edição, né? Então eu abro a tela para edição. Se o botão clicado não foi o edit, mas sim o excluir, ele abre a mensagem perguntando se deseja excluir. Se desejar,
o sistema vai e aí ele deleta, né, da aplicação. Então é a ação que ele faz aqui para a ação dentro do dbGrid, né? Então você vai receber os dois códigos, tanto para mostrar a foto e as imagenzinhas lá aqui nesses dois campos, e a imagem aqui no grid, né? Então você vai receber. E outra coisa, né, que é como a gente vai colocar aquela imagenzinha legal, aquela que aparece aqui quando é acionado, né, pelo listar pessoas. Como é que aparece aquele fundozinho escuro, né, ao redor do formulário. Deixa eu executar aqui. São algumas dicas que a gente usa, né, que talvez para alguns aí mais experts, mais profissionais não usam, mas para que você que está iniciando pode usar nas suas aplicações. Aqui, ó, ele traz, né, as fotos, e aí quando você clica em editar esse fundo aqui, né, ele dá fica bem elegante, né, a aplicação. O formulário aqui é básico, tá? Eu coloquei aqui basicamente, e ele aqui, se você quiser inserir um novo registro, você pode clicar. E aí aqui, essa tela, quando a gente chama a tela né, da lista de clientes, quando nós acionamos, ele mostra aqui esta tela, né, dessa forma. Então, como é que eu fiz assim? Então, eu utilizei a forma que o Delphi já traz, que é dos formulários, né, que são os forms MDI. Então, eu coloquei a forma principal como EDI form e o form lista cliente, eu coloquei como, aí isso aí quem já trabalha, né, com essa forma já antiga, ó, e aí o formulário, os outros formulários vão MDI sheet. Então eu fiz isso e, como eu falei, estou usando esse componente aqui do DevExpress, que você só faz colocar ele na tela principal e clica em ativar. Aí quando você ativa ele, não precisa nenhuma outra forma para acionar e ele abrir aqui do jeito que, como um navegador. É só fazer isso. Não precisa localizar, não precisa fazer nada. E aqui tem as configurações, né, da aplicação. Eu coloquei aqui aqui você pode fazer inúmeras situações. Você pode ver aqui depois as configurações de acordo com o que você planeja, né? Aqui eu coloquei aquele botãozinho para fechar, eu ativei ele para ele ficar lá, aquele xizinho para fechar, se o usuário quiser fechar por lá também. Então é muito prático esse componente, é muito prático. E quando nós acionamos, né, aqui quando eu aciono o formulário, eu verifico se ele, eu abro a tabela, verifico se ele está criado, se não ele cria, e aí eu faço ele maximizado. Eu uso esses dois aqui, são a questão do mouse, né, para ele ficar aquela ampulhetinha quando é acionado, se por acaso demorar, e ele vai acionando, né, o ampulhetinho. Então fica muito prático, fica muito legal essa entrada da tela, né, como nós estamos fazendo aqui, essa entrada na tela, e também mais prático a questão da imagem, né, da foto, na listagem de clientes, de pessoas, de produtos, né, você pode usar aí na sua aplicação, e aí você pode editar por aqui, excluir por aqui, pode localizar também aqui, né, eu coloquei aqui
a parte de locate. Você pode fechar por aqui ou fechar por aqui. Então ele fica muito agradável, né? E se alguém quiser editar, ele faz essa situação aqui bem legal, fica bonito, né? O nosso formulário. E eu vou mostrar aqui a forma de quando nós registramos, né, um registro. Então nós vamos registrar colocar um novo registro, né? Então eu vou aqui clicar o novo, colocar o nome aqui de Luiz da Silva. Aqui o endereço dele é Travessa Costura. E essa aqui você não se preocupe. E aqui eu vou colocar uma imagem, né? Essa imagem vou colocar aqui. Vou recortar aqui do Paint, uma imagem que eu já tinha. Eu dou um Ctrl C e eu volto ao sistema, clico aqui dentro e dou um Ctrl V. Pronto, salvou, dado salvos com sucesso, e voilá, já está aqui o Luiz da Silva. Eu clicar em editar, ele vai trazer, e se eu clicar aqui ele vai trazer. Então você pode, é prático, né? Lembrando que essa base de dados é uma base de dados em Access, então fica muito legal. Então eu vou mostrar para vocês na próxima aula como é que a gente faz esse segredo aqui para ficar elegante os nossos forms para edição ou para inserção ou edição, tá bom? E eu vou mostrar na próxima aula. Até mais.